Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta tarde de terça-feira, dia 9 de setembro de 2025, uma terça-feira quente em Ribeirão Preto, 34 graus nesse momento, uma tarde que está às vezes nublada, outra hora ensolarada, a chuva, possibilidade de 5%, mas não deve aparecer, a umidade está em 20%, a máxima hoje é essa que nós estamos vivendo nesse momento, 34 graus, e a mínima foi logo pela manhã de 15 graus. Nós temos aí uma amplitude térmica de 19 graus e complicado para todo mundo que tem problemas respiratórios. Está muito seco, a umidade 20% é muito baixa e ela vai cair um pouquinho mais ainda hoje. É o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. É ainda inverno, sim. Estamos vivendo o inverno, mas é um inverno atípico, muito quente nesses últimos dias. E o inverno no começo foi muito frio e agora está sendo muito quente, né? Então, passando para poder falar para você se cuidar, não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, não colocar fogo, crime ambiental, multa pesada pelo crime ambiental de colocar fogo, seja na zona urbana ou rural, não interessa, colocou fogo, multa. Outra coisa, limpar o ambiente da sua casa, para que não tenha nem mosquito Aedes aegypti, nem escorpião dentro da sua casa. Mosquito Aedes aegypti, água limpa. Escorpião, sujeira, resto de material de construção civil, tijolo, telha, madeira, tudo aquilo que a gente fala todos os dias aí. Então, evite tê-los dentro da sua casa. A palavra de hoje é bem rápida. É o melhor caminho. Melhor caminho poderia ser melhor conselho, porque às vezes as pessoas falam assim, mas qual que é, que você aconselha? O que você acha que eu deveria fazer? Esse, melhor caminho. Qual que é o melhor caminho para poder chegar lá? Qual é o melhor caminho para poder fazer tal coisa? Qual é o melhor caminho para chegar em tal pessoa? Qual é o melhor caminho para não ficar desidratado? Evitar fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Hidratar-se bastante, né? De tal forma que você não sofra com a desidratação e também não sofra com a insolação. Não fazer exercício ao ar livre, você fica livre desses dois, né? Outra coisa, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é Jesus. Quando ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo isso, eu sou o melhor caminho. Eu sou o único caminho. Existem outros caminhos, mas não vão te levar para o céu, não. Não vão te levar na eternidade ao lado do Senhor Jesus ou para morar nas moradas celestiais que Deus está preparando para cada um de nós. Não tem. Não tem um melhor caminho do que Jesus. Mas existem aquelas situações que muitas vezes a gente chega e fala, faz assim, ou a gente dá uma opinião para a pessoa, né? Vou te dar uma opinião aqui. E às vezes as pessoas não querem a opinião. Olha o que a Bíblia diz. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas, te darei conselho. Salmo 32, verso 8. Esse Salmo 32, verso 8, numa outra versão, veja essa versão que sensacional. Salmo 32, verso 8, na linguagem de hoje. O Senhor Deus me disse, é o salmista falando, o salmista Davi, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo pessoalmente e orientá-lo. Olha que situação. Às vezes a gente fica tentando pegar o melhor caminho com uma opinião de um amigo, de uma amiga, de um parente, de um ente querido, sei lá. Então, mas a situação é bem mais fácil do que a gente está pensando. A bússola divina aí nessa situação pode ser encontrada rapidamente através da oração. Encontrando a direção e o propósito de Deus para cada um de nós, a orientação divina.
ensinamentos divinos, conselhos divinos. E aí você fala assim, a nossa vida é, na realidade, uma jornada que está repleta de situações de escolhas, situações de desafios, de incertezas, e muitas vezes nos encontramos em algumas encruzilhadas, bem no teor da palavra, né? No sentido literal da palavra, encruzilhada, onde tem vários lugares para poder você decidir entrar. Sem saber, você fica perdidinho. E você fica ali sem saber qual que é o caminho que vai dar certo. Qual a melhor decisão a ser tomada? Melhor caminho, Jesus. Ele é o caminho. A busca por direção, propósito, por uma situação de resposta urgente, é uma constante experiência humana. No entanto, eu quero falar com você aqui que como crentes, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Estamos não. Temos uma promessa gloriosa aí nesse Salmo 32, no verso 8, que é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação. É isso. É o próprio Deus. O Salmo 32, do qual nós extraímos aí esse versículo 8, é um cântico de Davi, tá? É um cântico de Davi que celebra a bem-aventurança do perdão e a alegria de uma vida reconciliada com o Senhor, reconciliada com Deus. No entanto, em meio a em toda essa celebração, surge uma promessa específica e nós podemos ver que ela é poderosa, essa promessa de Deus poderosa para aqueles que buscam a sua face. A promessa de guiar, de instruir, de dar uma segurança, né? Porque, querendo você ou não, quando você tem certeza do caminho, você está seguro. Quando você não tem certeza do caminho, você anda inseguro. E se aquele que está te guiando já passou pelo caminho, porque Deus já está lá no futuro e conhece o caminho, fica muito mais seguro. Então, fica aquela situação de ter um guia que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, conhece o futuro, sabe o caminho que nós vamos ter que trilhar, e ele vai nos dar a instrução e vai nos ensinar o caminho por onde devemos andar. Por onde você deve ir, você deve consultar o Senhor. Então preste atenção que ele é uma bússola poderosa, tá? Que nos conduz à vida plena e com propósito. Eu quero que o Espírito Santo fale no seu coração a respeito desse caminho e que ilumine e direcione enquanto você ouve essas palavras. Eu quero muito. Porque existe uma promessa de instrução divina aí nesse versículo. Eu lhes ensinarei o caminho por onde você deve ir. Quer mais o quê? A fonte inesgotável de sabedoria, que é Deus, Deus sempre, como mestre supremo, sabe o caminho, sabe como que deve ser colocado, como fazer para poder chegar lá. Lembra de um versículo que tem Provérbios 2. Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento vem dele. O Senhor dá sabedoria, o conhecimento e o entendimento vem dele. Então, a primeira coisa, que nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável de sabedoria. A segunda, a necessidade de instrução. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação e a nossa dependência de Deus. Tem um texto, um versículo, que também está em Provérbios, acho que é do capítulo 3. Se não é o 4, o capítulo 3, versículo 4, é o 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie. Tem uma versão que fala assim, não se estribe, daquele estribo mesmo do cavalo. Não se apoie na sua própria inteligência. Não é para você colocar a sua confiança nessa sua inteligência, que ela muito pouco vai te ajudar. É isso.
O caminho que nós precisamos seguir é a obediência. É isso. Então você tem uma fonte inesgotável de sabedoria que é Deus para poder te guiar. Tem a necessidade de ser instruído porque você não sabe o caminho. O caminho é Jesus. Precisa ser instruído nesse caminho e o caminho da obediência. Não adianta você ter um guia que é uma fonte inesgotável de sabedoria se você não for na fonte. Não adianta. Você pode até conhecer, ter ouvido falar, mas se você não fizer o uso da fonte, você não terá a sabedoria de Deus na sua vida. Agora, outra coisa. O caminho da obediência. Eu fico pensando muitas vezes que parece que as pessoas não querem mais obedecer. Existe um espírito de rebeldia. Espírito de rebeldia isso aí. Tem alguém ali dando risada porque tem um sujeito passando... vou falar o nome da pomada. Caladril. Tá passando Caladril nas costas porque foi fazer exercício entre 10 e 16 horas, não sei que dia, foi no final de semana, e que agora tá lá sofrendo com as queimaduras graves nas costas, né? Olha aí. Desobediente. E aí você fala assim, mas era um rapaz. Não, era um senhor. Um senhor de 80 e poucos anos, desobediente, que quer desafiar. Tá falando que não faz, porque tá muito calor, o sol tá muito forte, pode desidratar, pode te queimar, não vai não, fica tranquilo. A instrução divina nos leva à retidão. Os alertas que são dados nos levam à retidão. Aqueles conselhos que muitas vezes as pessoas aparecem e falam assim, conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. A Bíblia não fala isso não, fala na multidão de conselhos e de conselheiros reside a sabedoria e a vitória sobre a guerra. Então, presta atenção. Coloque aí um conselho na sua cabecinha. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas nesse tempo de sequidão. Não faça. Não coloque fogo. Se você for multado, não adianta ninguém. Porque me pegaram e multou. Multou, deveria ter multado dobrado. Porque você ouviu, foi alertado, então a multa deveria ser dobrada. Um versículo que sempre faz isso aí, é o que conta a respeito desta situação e que traz um pouquinho de sabor na obediência. Assim, felizes são aqueles que andam nos caminhos do Senhor e obedecem a sua lei. No menor salmo da Bíblia, é logo o primeiro verso do Salmo 119. Felizes são aqueles que andam nos caminhos do Senhor e obedecem a sua lei. São felizes. Às vezes você pode até pensar que tá levando chumbo, né? Já viu alguém falar? Tô tomando prejuízo se for cumprir a promessa, se for escolher esperar no Senhor, se for esperar a promessa se cumprir. Mas ela vai se cumprir, porque Ele não muda e Ele não mente. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então, o melhor caminho para você hoje é isso aí. Eu peço para você um pouquinho de atenção daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Para um pouquinho e comece a pensar o que Deus tem feito na sua vida. Pare e comece a pensar o que mais Ele pode fazer na sua vida nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidade. Quem sabe você pode parar e pensar um pouquinho para poder saber que a felicidade está em andar nos caminhos do Senhor e obedecer a sua lei. É o que o Salmo 119, versículo 1 está falando. Felizes são aqueles que andam nos caminhos do Senhor e obedecem a sua lei. Bem-aventurados, mais que felizes. É isso, tá bom? Então, se você está buscando acertar o caminho e está buscando ter felicidade, eu quero dizer para você, com todo carinho, só Jesus Cristo pode te levar ao céu. Não existe outro caminho, não existe uma outra chance, não existe uma oportunidade no pós-morte, não existe, tá? Então, morre e vai se encontrar com Deus e falar com Ele aquilo que você fez aqui e aquilo que você está querendo
ou o que você deveria querer nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Então, o melhor caminho é Jesus. Não é esse caminho aqui. Esse caminho até pode ser bonito, mas aos olhos, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas ao final desse caminho são caminhos de morte, de tristeza, de angústia, de tribulação, ranger de dentes. É isso. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão orando comigo, aqueles que estão entregando as suas vidas aos cuidados do Senhor e dizendo para o Senhor tomar conta da vida de cada um deles, de cada uma delas. Que o Senhor traga a bênção sobre a vida de cada um deles. A bênção do perdão dos pecados e de ter o nome escrito no livro da vida. Por isso eu te peço, perdoa os pecados e escreve o nome de cada uma delas, de cada um deles, no livro da vida. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando um luto, aqueles que perderam um parente, um amigo, um familiar. Que o Senhor console os corações através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Faça isso, meu Pai. E cada uma dessas pessoas ficará totalmente consolada quando o teu Espírito Santo adentrar na vida de cada uma delas. Eu oro também por todos aqueles que estão em situação de guerra, aqueles que estão em meio a conflitos, que o Senhor dê graça, dê sabedoria aos homens e mulheres que estão no comando dessas nações, dê temor a eles para que eles possam voltar às mesas de negociações e negociar a paz que é tão necessária nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Eu oro por todos aqueles que estão envolvidos nessas situações e que eles possam ter minutos de lucidez para decidirem pararem com essa guerra, pararem com esse conflito e voltarem-se para o Senhor, sabendo que estão prejudicando a vida de muitos inocentes. Eu oro pela dona Maria José e pelo Emerson, oro pela irmã Maria Dourada e a família e Fabiano, eu oro também pela Isabela, pelo Miguel, né? Eu oro por toda a família, oro pela dona Neia, seu Fernando, oro pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza e as famílias de cada uma delas, vó Neuza, a Sandra, sua filha, Pedro e o Vitor, que são netos, oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, oro pelas crianças, jovens e adolescentes que estão nas escolas, faculdades, universidades, creches, oro por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, oro por aqueles que estão vivenciando uma drogadição, um alcoolismo, uma situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, perturbação. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno na vida dessas pessoas e que elas tenham minutos de lucidez para decidirem a voltar ao caminho do Senhor e reconhecer que Deus é o Senhor da vida de cada uma delas e que não existe um outro Salvador além de Jesus Cristo. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Abençoo todos eles, em nome de Jesus. Abençoo o Brasil, abençoo o estado de São Paulo e a cidade de Ribeirão Preto. E te peço, em nome de Jesus Cristo, que coloque as suas mãos sobre todos os governos, sejam eles estaduais, municipais, federais, todos os homens e mulheres que estão envolvidos em todas as instâncias jurídicas, sistema de saúde, pessoal da limpeza, pessoal da administração, da educação. Oro por todos aqueles que estão no legislativo, no executivo, no judiciário, que eles todos tenham minutos de lucidez para se entregarem ao Senhor e deixarem o teu Espírito Santo atuar na vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, uma tarde abençoada a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.